Então, gente, boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos aí à nossa 12ª live, se eu não me engano, né? E hoje nós falaremos sobre compulsão alimentar, tá? Pessoal, enquanto o pessoal está entrando, né, até que o Instagram avisa todo mundo, até que vocês usam esse aviãozinho de papel para chamar mais gente para a live, né? Tem nutricionista, tem professor de educação física aqui, chama os seus alunos para eles entenderem o porquê que eles se esforçam tanto na academia e nos seus processos alimentares aí e não conseguem controlar a compulsão. Falaremos sobre isso aqui hoje. Enquanto isso, pessoal, o som está bom? Sabrina, Débora, Jéssica, dá um joinha aí para saber que o som está legal. Boa tarde, Ingrid. A imagem para vocês está chegando boa também? Sim ou não? Isso aí a Jéssica respondeu, então sinal que provavelmente sim. A Vera também. Boa tarde, Vera. Dá um joinha aí para eu saber se o som está legal, para que a gente possa começar então o assunto sobre compulsão alimentar. Pessoal, você conhece alguém que toma medicamento para diminuir a ansiedade, para diminuir a vontade de comer, por exemplo? Cuidam para ingerir alimentos que saciam, né? Então existem alguns alimentos que deixam o estômago cheio, digamos assim, e essa pessoa ainda assim tem vontade de comer a toda hora, que procuram medicamentos para diminuir a fome, para diminuir a ansiedade também, mas continuam compulsivos alimentares, começam a comer, comem, não sabem a hora de parar, né? E algumas pessoas que até já buscaram um tratamento psicológico para a compulsão alimentar e tem um resultado durante um tempo e não consegue o resultado sempre, né? Para sempre. E é sobre isso que eu vou falar, sobre o que o medicamento não trata, sobre o que o psicólogo, depende do psicólogo, ele até consegue tratar sim, isso que eu vou falar, tá? O educador físico, o nutricionista, né? Por que apesar de serem bons profissionais, apesar de ter toda uma técnica para que a pessoa consiga comer de uma forma mais coerente, mais ecológica, algumas pessoas, mesmo após procurar, inclusive medicamentos, continuam compulsivos alimentares. Vamos lá, então a gente vai explicar o porquê. Existe algo sistêmico, existe algo mais profundo que não está num distúrbio químico, num distúrbio psicológico, está em um distúrbio sistêmico, né? Um sistema é um conjunto de elementos que se interconectam entre si. Quando um membro do sistema está com algum problema, todos os membros estão com um problema. E quando a gente não sabe dessa ligação, né, é como se fosse a gente está conectado com as pessoas da nossa família e dos nossos sistemas. Pode ser o sistema de trabalho, o nosso grupo de amigos. Igual a internet nos conecta a tudo. Basta eu saber os códigos ali que eu consigo me conectar a tudo. Na vida, nas nossas relações também nós estamos conectados com o todo, com tudo, com o todo e com todos, tá? E especialmente no sistema familiar, quando uma pessoa não vai bem, quando algo está excluído, quando algo não foi visto, quando existe uma injustiça, isso pode ser compensado, por exemplo, através de uma compulsão alimentar. E a compulsão alimentar nada mais é do que um distúrbio alimentar caracterizado pela ingestão exagerada aí de alimentos, né? Essa ingestão ocorre mesmo na presença de fome ou sem a presença de fome. Em geral, a pessoa compulsiva, ela perde o controle sobre o tanto que ela está consumindo aí. Ela até tem consciência, né? Poxa, estou comendo muito, mas ela não consegue parar de comer. A maioria das pessoas compulsivas alimentares tem compulsão por alimentos calóricos. Por que será? Né? Então a gente vai explicar aqui para vocês. Alguns sintomas aí de que você pode estar aí com uma questão de compulsão alimentar. A pessoa que come rápido, né, põe uma garfada na boca, põe outra garfada na boca, ela pode estar com compulsão alimentar. A pessoa que come quando não está com fome, come a todo tempo. Aí tem uma diferença entre vício e compulsão alimentar, que eu vou explicar também, tá? A pessoa que está comendo mesmo quando já está saciado, após ter ingerido aí a quantidade necessária. Então, por exemplo, eu mesmo na hora do meu almoço, eu ingiro 450, 500 gramas de alimento. Então vamos supor que eu já comi esses 500 gramas de alimento e estou lá comendo 1 quilo, 1,5 quilo de alimento e não paro. Essa pessoa provavelmente está compulsiva alimentar. A pessoa come sozinha, escondida das outras pessoas, né? Ela sabe que não deveria comer tanto, talvez ela já é criticada por não comer tanto. E, gente, quando a gente critica um compulsivo alimentar, a gente está piorando o estado dele, tá? Vou explicar isso também.
A pessoa que é mais introvertida, ela tende a ir para uma compulsão alimentar, tá? E, enfim, pode apresentar problemas afetivos. A pessoa compulsiva alimentar, ela pode ter vícios também em jogos, ela pode ter vícios em bebidas, tá? Ela se sente triste, ela se sente até culpada por comer, tá? E quanto pior a culpa, maior o conflito. E quanto maior o conflito, mais vontade de comer ela tem, tá? Lembrando que a obesidade não necessariamente está interligada com a compulsão alimentar, mas também pessoas que têm compulsão alimentar acabam ficando obesas. E aí muitas vezes essas pessoas buscam, por exemplo, uma bariátrica, e não sei se você conhece alguém que após fazer cirurgia bariátrica ficou viciado em álcool, ficou depressivo, ficou viciado em algum jogo, né? Porque a compulsão é uma forma da gente compensar algo. E eu vou dar alguns exemplos do que a compulsão tende a compensar. E aí quando a gente faz uma bariátrica, a gente acaba impedindo a pessoa de comer daquela maneira, então ela vai compensar de outra maneira. É igual quando a gente toma remédio para depressão, igual quando a gente faz, por exemplo, uma hipnose para parar de fumar, para parar de comer, né? O balão gástrico, muito legal. Funciona o balão gástrico? Funciona. Hipnose para parar de fumar? Funciona. Porém, se a pessoa não olhar para o conflito, para a raiz, né? Nesse caso, a gente está tratando o sintoma e não o motivo. Se a gente não olhar para o motivo, e o motivo normalmente é uma carência, essa carência ela vai ser descontada em outro lugar, tá? Por isso que a gente precisa realmente ir na raiz. Então, assim, para a nova medicina germânica, quando uma pessoa tem vontade de comer compulsivamente, nós falamos que, em geral, é um conflito de medo, mas é um medo com nojo, tá? Para vocês terem uma noção, por exemplo, isso não causa compulsão alimentar, porque é um medo que passa muito rápido. Mas se a mulher fica pensando o tempo todo nisso, sim. E se ela está com medo disso o tempo todo, sim. A mulher tem nojo de barata, tá? Então ela tem medo da barata, mas ela tem nojo ao mesmo tempo. Um abuso sexual, eu tenho medo de quem me abusou, ou de quem pode me abusar, porque pode ser real, pode ser imaginário, pode ser virtual, pode ser uma alucinação, tá? Pode ser algo do meu passado que eu estou lembrando, mas para a mente humana não existe presente, passado e futuro. Para a mente humana, quando eu lembro, eu estou me conectando com aquela emoção. Então, se eu lembro de um abuso do passado, pode ser que assistindo o filme eu ancore alguma coisa com meus pais, avós, bisavós passaram, ou pode ser um medo. Alguém está sendo abusado sexualmente no meu bairro, por exemplo, e eu tenho medo do ladrão, do abusador sexual, do sequestrador vir na minha casa. Então é um conjunto de medo com uma certa repulsa, com nojo, tá? E quando eu tô com medo, eu acabo gastando bastante energia e acaba existindo uma insuficiência de glucagon, tá? Já explico o que é o glucagon. E isso vai levar a uma hipoglicemia. E se eu estou em hipoglicemia, eu preciso comer alimentos calóricos para repor essa glicemia, porque essa glicemia, né, esse açúcar no sangue, ele vai me ajudar a ter energia para encarar o objeto de medo. Tá? Ansiedade, então normalmente a gente direciona, né? A gente relaciona, compulsão alimentar com ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é medo do futuro. Medo de que algo que eu repulse possa acontecer. Então eu fico o tempo todo pensando naquilo, e aí é uma insuficiência de glucagon. Esse glucagon é um hormônio, tá? Produzido pelo pâncreas, que ele tem o efeito oposto da insulina. Ou seja, ele garante, quando necessário, o aumento da glicose no organismo. Quando que eu preciso de mais glicose no organismo? Quando eu preciso de mais energia, quando eu preciso estar mais ativo, seja para fazer uma atividade física, para qualquer coisa, tá? Mas aqui, pensando no meu tema, naquilo que eu trabalho, né, que é a microfisioterapia, a sapiência e love vital, é para resolver o conflito, tá? Normalmente é um conflito de hemisfério feminino, né? Então, por exemplo, medo, um medo que vão invadir meu território, medo de estupro, medo de abuso, medo de sequestro, medo de que algo sujo aconteça comigo e com os meus filhos. Por isso que normalmente mais a mulher tem compulsão alimentar, porque basicamente o relé que controla a questão do glucagon, ele está do lado esquerdo do cérebro. Está do lado esquerdo do cérebro, segundo o médico Dr. Hammer, que é quem criou essa teoria da nova medicina germânica. A mulher, ela opera mais com o lado direito do cérebro, ou melhor, o território feminino é controlado pelo lado esquerdo. Eu falei esquerdo, né? Pelo lado esquerdo do cérebro. Se eu falei direito, me desculpe. Pelo lado esquerdo do cérebro, tá, gente? Então, quando a mulher tem um conflito desse tipo, a gente fala que é um território feminino.
O homem do outro lado iria atingir outra coisa com o mesmo conflito que iria gerar uma outra reação. Apesar que homens normalmente tendem a encarar o medo, a focar lá e resolver o medo. A mulher, diante do medo, ela tende a paralisar. São poucas as mulheres que, diante do medo, elas metem a cara, fazem, acontece, vão lá e bate no assaltante, bate no abusador, bate na barata, A mulher, ela tende a parar, porque é a questão da energia feminina mesmo, tá, gente? Mas, basicamente, então, o conflito é um conflito de medo relacionado à repulsa, a algo que eu não quero ter, tá? E também pode ter uma conotação de falta, tá? Falta de dinheiro, falta do marido, falta dos filhos, falta de alguém no sistema familiar. E aí eu como por essas pessoas, ok? Então vamos lá para alguns motivos sistêmicos. O motivo biológico basicamente então é falta, e eu como o que me falta. E o motivo biológico é a necessidade de mais energia. E aí engordar também, tá? Não necessariamente compulsão alimentar tem a ver com obesidade, mas muitas vezes está interligado. Então, a pessoa que engorda muito, ela engorda por quê? Porque ela quer ter um estoque de energia para dar conta. Muitas vezes as mulheres, elas engordam depois que têm os seus filhos. E por que isso acontece? Porque quando elas têm os seus filhos, talvez, não sei, de certa forma elas se sentem incapazes, elas não se sentem boas o suficiente, não se sentem à altura. Então, na natureza, eu tento resolver o conflito conscientemente, subconscientemente, inconscientemente, tento encontrar uma solução para o conflito, isso eu explico melhor lá no Elan Vital ou nas sessões individuais. E aí quando eu não consigo, a última adaptação o último recurso é uma adaptação. E nesse caso, pode ser o acúmulo de gordura que vai ajudar com que eu tenha reservas de energias neste exemplo, para que eu possa proteger o meu filho, tá? Então, o conflito biológico é a necessidade de mais glicose, E aí a pessoa começa a comer mais para ter essa taxa de açúcar aumentada para encarar o conflito dela, de medo, ou a falta de segurança, falta de dinheiro, falta de amor, falta de carinho, falta de um filho, falta de certeza de que eu vou conseguir cuidar de alguém, ok? Lembrando, gente, aí pensando sistemicamente, nós precisamos lembrar que um sistema é um conjunto de elementos que se interconectam, Que se afetam, digamos assim, inconscientemente, tá? O sistema familiar está interligado, é como se fosse uma rede de internet. E o sistema familiar, ele é regido por algumas leis. Inclusive, na última live, eu falei a primeira lei, que Bert Hellinger descobriu nos estudos dele, que é a lei do pertencimento. E quando essas leis são quebradas, este conjunto de elementos que está interconectado acaba tendo um desequilíbrio. Lembrando que o sistema familiar é um conjunto de elementos interconectados e que o movimento de um elemento influencia em todos os elementos. Então, quando um elemento da família desobedece essas leis, digamos assim, o sistema inteiro entra em equilíbrio e pode ser que uma pessoa do sistema venha a ter compulsão ou até mesmo obesidade. Vem ter várias outras doenças, tá? É que hoje o tema é compulsão, então pode ser que uma pessoa tenha compulsão alimentar. Vamos dar alguns exemplos, então, de situações familiares, de desequilíbrios no sistema familiar que geram a compulsão alimentar. Por exemplo, dificuldade de tomar o amor do pai e da mãe. Não tem a ver, gente, com o tanto de amor que o pai e a mãe deu. Tem a ver com o quanto eu consigo tomar, Quando eu olho para os meus pais e digo sim, obrigado por tudo que veio deles. Quando eu olho para os meus pais com gratidão, eu permito que o fluxo de amor e de força que vem dos meus pais para mim chegue em mim e a minha vida vai para frente. Daí eu tenho força para fazer faculdade, eu tenho força para viver no meu relacionamento, eu tenho força para ganhar dinheiro, eu tenho força para gerir o meu dinheiro. Enfim, a vida flui. Quando por algum motivo o fluxo do amor entre eu e os meus pais é interrompido, seja por uma briga, seja porque eu julgo os meus pais, seja porque eu quero que os meus pais sejam diferentes, talvez o meu pai é brigado com o pai dele, o fluxo terminou na geração anterior e o meu pai não consegue me dar amor e aí eu julgo meu pai e eu excluo ele também. Enfim, quando o fluxo de amor é interrompido, a compulsão alimentar, ela garante a energia necessária para resolver o conflito. Lembra que numa das primeiras lives eu expliquei que a doença é uma adaptação para que você possa resolver o conflito. Então, se eu não me sinto forte, se eu não sinto que eu tenho energia mental, discernimento, se eu não tenho inteligência emocional suficiente para minha vida fluir, como última tentativa, biologicamente, o meu corpo vai se adaptar.
como por exemplo fazendo eu sentir uma vontade enorme de comer para eu ter a energia e a força que me falta vindo dos meus pais. Porém, nós precisamos deixar muito claro, não tem a ver com quanto os pais deram, tem a ver com o quanto você tomou, né? A criança, ela vive em estado de gratidão. A criança, em geral, ela sempre está saudável. Por que ela sempre está saudável? Porque ela não cobra dos pais o que os pais não deram. Você pega uma criança que tem 5 anos de idade, você dá um chocolate para ela, ou um brinquedo que te custou 5 mil reais, a felicidade da criança, ao receber, é a mesma. Então a criança olha para os pais e fala, nossa, eu que não tinha um chocolate, agora tenho um chocolate, ou seja, eu que já tinha amor, agora tenho mais amor ainda que felicidade. Então a criança, ela está sempre em estado de gratidão. Por isso que a criança está sempre saudável e feliz. Quando que a gente começa a ficar infeliz em relação aos nossos pais? Quando a gente começa a se queixar daquilo que não veio. Quando a gente quer mudar os nossos pais. Né? Então, basicamente, não tem a ver com o que os pais deram, tem a ver com a forma que a gente está olhando os pais na nossa mente, com as cobranças que a gente faz pro pai, e nisso o pai se recolhe e realmente para de dar amor, e aí a gente se sente fraco. Aí precisa comer, porque na comida vem a energia que falta na minha família, tá? Então, nesse caso, você precisa aprender a reconectar o fluxo de amor no seu sistema familiar. Lá no grupo do WhatsApp tem um exercício, tá? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, se acaso você entrar e não aparecer o exercício, fala que eu reposto lá para vocês, tá bom? As pessoas, inclusive, que têm compulsão alimentar, elas falam assim, João, eu tenho um vazio, parece que nada compensa esse vazio. Não, um vazio, nesse caso, de pai e mãe, tá? O mesmo acontece com outras compulsões. Compulsão por compras, compulsão por bebida alcoólica, por jogo, enfim, as mais diversas compulsões, elas preenchem um vazio. Então, sistemicamente, um dos primeiros vazios que a gente vê é o vazio do nosso papai e da nossa mamãe, tá? Uma outra hipótese que também tem a ver com o sistema familiar, que é um conjunto de elementos interconectados, e quando um está excluído, isso interfere no conjunto todo, é você estar ligado a um antepassado, tá? Nós estamos ligados inconscientemente pelo menos nas últimas 7 gerações. Mas o que mais impacta é as últimas 7, tá, gente? Então é como se fosse uma grande internet que liga toda a família. Só que essa internet é a alma familiar, tá? Então talvez você esteja conectado com alguém que passou fome, alguém que morreu de fome, alguém que passou necessidade, alguém que foi abandonado, né? E por amor, você come por essa pessoa. Sempre quando, por exemplo, né, alguém passou fome no sistema familiar e esse alguém está excluído e isso não foi visto, na alma familiar essa pessoa pertence. E na família todos só tem força se essa pessoa pertence também. Então, às vezes, todos da família estão com a vida meio amarrada, e a pessoa que mais ama a família, por amor à família, mostra através da compulsão alimentar que ela está comendo por alguém que não pôde comer. Então, ela traz de volta aquilo, e através da compulsão alimentar dessa pessoa que está comendo por alguém que não pôde comer, ela ajuda toda a família a enxergar o que falta enxergar. Por isso que toma medicamento e não para a compulsão. Por isso que faz atividade física. Por isso que faz, às vezes, tratamento medicamentoso, faz um tratamento com nutricionista e ainda assim a compulsão continua. Por quê? Porque inconscientemente ela está conectada com algo que está excluído na família. Aí a importância de você olhar para os pais, avós, bisavós, tataravós e dizer sim e obrigado por tudo o que eles fizeram, tá? Então eu como por você, eu como por mim e por você, tá? E as pessoas chegam a falar muitas vezes, né? Na sessão, quando eu atendo os clientes, eles falam, nossa, parece que eu como por 2. Se ele fala essa palavra, eu já monto ali a constelação e normalmente a gente confirma, a constelação acaba mostrando, né, que ela realmente está comendo por 2. Também pode ser, por exemplo, um irmão gêmeo, tá? O irmão gêmeo, a síndrome do irmão não nascido. Tem um outro nome, mas esqueci, mas é o irmão gêmeo não nascido. Então, eu como por esse irmão gêmeo. Um aborto na família, por exemplo, eu sou o terceiro, tá? Mas eu fui criado como segundo, porque minha mãe não contou do aborto. Ou minha mãe teve um aborto e eu não soube. Ou meu pai teve um aborto, né, um filho abortado fora do casamento. Ou meu pai teve um filho vivo fora do casamento. Então, eu vou ter alguma compensação, porque no sistema familiar todos pertencem. Não tem como excluir alguém. Quando alguém é excluído, algo acontece para que esse alguém venha aparecer novamente.
Então, muitas vezes eu como por um irmão que não foi visto, tá? Também nesse caso do irmão que não foi visto, às vezes eu encho o prato e sempre sobra comida no meu prato. É como se eu estivesse deixando para esse irmão. As pessoas também, que quando tem pessoas excluídas na família, que você come por alguém que não foi visto, essa mesma pessoa tende a ser aquela pessoa que faz muito pelas outras pessoas. Então, aquela pessoa que ajuda, que toma os problemas de todas as pessoas para ela, né? Por quê? Porque ela quer viver por ela e por aquele excluído. E assim ela mostra para todo o sistema familiar aquilo que está excluído. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão aí? Conversem comigo. Estão gostando do assunto? Estão se reconhecendo aí nisso que eu estou falando? Sim ou não? Dá um belezinha aí para eu saber que vocês estão me ouvindo, que eu estou vendo vocês bem caladinhos aí, né? Lembrando que em relação à fome, muitas vezes eu posso ter passado fome na infância, então eu posso ter uma compulsão alimentar para que eu nunca mais passe fome, tá? E uma simples âncora pode disparar. Por exemplo, vamos supor que meu avô passou fome e passa uma notícia na TV de onde meu avô passou fome, por exemplo, né? E aí eu começo a ter compulsão alimentar, tá? Lembrando que existe uma diferença entre compulsão alimentar e vício. Vício é aquela pessoa que ela tem que estar sempre com comida na boca. Compulsão alimentar é aquela pessoa que na hora do almoço ela não sabe na hora de parar. Ela não compreende a hora de parar. Na hora do lanche da tarde ela comeu 5 bacias de pipoca. Ela não se tocou de parar. O vício é aquela pessoa que está com chiclete, que está com a unha. Aliás, quem rói unha, tá? É agressividade reprimida. Aí a gente não tem que pensar assim, agressividade reprimida é porque meu pai não olha para mim. A gente deve pensar assim, por que eu não consigo ter uma relação boa com meu pai? Se eu sei que meu pai me ama e que ele quer o melhor para mim, e se eu sei que eu amo meu pai e ele quer o melhor para mim? Será que não existe algo excluído no sistema familiar que se eu olhar pode resolver? Mas se eu tenho agressividade reprimida em relação ao meu pai e eu julgo ele, eu corto o fluxo do amor. E se eu corto o fluxo de amor, eu vou ter que achar essa energia em outro lugar, como por exemplo na compulsão alimentar. Claro que na sessão a gente acaba ajudando a pessoa a compreender isso, né, de uma forma mais direcionada, né? Obrigado, Lisângela. Obrigado, Larissa. Larissa, que bom que você está aqui. Eu gosto tanto de você, Larissa. Da tia Sônia também. Outro ponto. Algo que me falta, né? Já falei um pouquinho. Falta do pai e da mãe, né? Quando falta o pai e a mãe, está associada a não se resolver com a mãe. Outro ponto. A mãe é o leite, é a alimentação. Se eu tenho uma dificuldade com a mãe, pode ser que eu me alimente para tomar leite. Às vezes, eu não tenho dificuldade com a mãe, mas às vezes eu tenho dó da minha mãe. E se eu tenho dó da minha mãe, entendo que ela é fraca. Então, instintivamente, o leite materno que vem para mim, a segurança materna que vem para mim, é fraca. Então, eu tenho que resolver na minha mente aquilo que faz eu acreditar que a minha mãe é fraca. Aí, sim, eu não sinto mais essa falta de energia, e aí, sim, eu consigo resolver a minha compulsão. Do contrário, quando eu tenho uma dificuldade com a mãe, quando eu não tomei a mãe, quando eu julgo a mãe, quando eu tenho raiva da mãe, ou quando eu acho que a minha mãe é uma coitada, eu tenho dó dela, e daí nisso eu enfraqueço ela na minha mente, eu preencho a falta da mãe com alimento. Já que o primeiro alimento que vem é da mãe. Alimento também tem a ver com segurança, né? Quando a gente é bebê, a primeira coisa que a mãe faz para mostrar segurança para nós, ela coloca a gente lá no peito dela e fica olhando no olho, e daí tem aquela coisinha gostosa de mãe e de filho, que nós não vamos experimentar tão profundamente, mas como filhos já experimentamos e sabemos, né, dessa conexão. Então muitas vezes a comida está associada a eu me sentir segura, a eu me sentir feliz. Então se por algum motivo eu me sinto excluído do sistema familiar, eu vou ter compulsão alimentar para suprir isso, tá? Um emaranhado familiar também pode ser um aborto na família, um aborto provocado, tá? Uma compensação dentro do sistema. Já falei um pouquinho sobre isso, né? Onde você come por 1, 2, 3 pessoas, né? Os excluídos são representados por quem tem compulsão alimentar. Pode gerar um outro sintoma também, tá, gente? Mas é que hoje o tema é compulsão alimentar, por isso que eu estou falando somente da compulsão alimentar. Outra questão, o alimento, ele está muito ligado ao carinho e ao amor, né? Você ia na casa da vovó quando ela era pequena, ela corria te dar alguma coisa para comer. Eu vejo que os meus sobrinhos vêm aqui em casa, tem uma porta da minha casa só com coisa gostosa para a criança comer. Eles chegam aqui e já falam, você quer comer alguma coisa? E eu nem sou vó, né? Então, quem tem um tio assim, meio babão que nem eu, ou as avós, né? As tias também, quando a gente vai na casa de algum familiar que gosta muito da gente, a gente recebe com um abraço e com alguma coisa para comer. Então, quando eu tô carente, quando eu acabo o relacionamento, quando
eu me sinto sozinho, quando eu me sinto abandonado, está no inconsciente coletivo que a comida vai me aconchegar. E aí eu como mais do que o necessário. Por quê? Porque eu estou buscando uma compensação. Nesse caso, sabe o que a pessoa pode fazer? Tomar banho quente. Porque o banho quente também envolve você. Se puder ser uma banheira, melhor ainda. Porque daí você faz carinho no seu corpo, né? Se é uma carência, você vai estar dando carinho de uma forma mais funcional do que comendo e engordando, e enfim, né? E tendo todas as dificuldades aí que a pessoa que come muito tem, que é obesidade, diabetes e aí por diante, né? Você come quem está faltando ser olhado no sistema. Então vamos supor assim, eu não gosto do meu pai, tá? Mas a força que eu tenho para olhar para a vida, o foco, a energia masculina é muito importante, né? Porque a força feminina é uma força de amplitude, de eu ter ideias. Mas então o feminino dá ideias, o masculino executa as ideias. Então eu preciso tomar a força do meu pai para os meus projetos ir para frente. Senão eu começo uma faculdade, não termino 2, 3, começo, né, entro em 5 empregos, não termino nenhum, não paro em nenhum. Por quê? Porque não tenho força masculina. E aí é como se fosse que eu estivesse comendo meu pai. Isso é mais comum para vício de cigarro e alcoolismo, né? Eu compenso a falta dele comendo ou fumando. E olha o que Bert Hellinger fala. Então, quando a pessoa tem essa consciência, se você está vendo a live e tem dificuldade com seu pai e come muito, claro que o ideal, né, gente, vem para o treinamento Elevitar, ou me busca para uma sessão, ou leia os livros do Bert Hellinger. Talvez você mora longe, na sua cidade tem outros profissionais, eu posso indicar alguns aí também. Resolve esse conflito, né? Mas enquanto você não resolver, uma forma de você acabar com a compulsão alimentar é você, cada vez que você começa a falar, comi o almoço suficiente. A gente já sabe que está exagerando. Então agora estou comendo um pedaço do meu pai. Não é mastigar com raiva o pai, tá? É pôr para dentro com o sentimento que te falta. Vai chegar uma hora que você vai estar saciado do amor do pai. Agora estou comendo o amor do meu pai. Agora estou comendo o amor da minha mãe. Agora estou comendo o amor do meu namorado, da minha namorada. Sabe aquela piadinha que a gente faz, né? Que eu bebo porque no fundo do copo eu vejo a figura da mulher ou do homem amado? Né? No final a gente fala, morre afogado fiduma, alguma coisa, né? Mas fora essa parte, a primeira parte está correta. A gente bebe, nem sempre, mas uma das dinâmicas é por quê? Porque no fundo do copo a gente vê quem a gente ama. Ou seja, a gente bebe para compensar a fraqueza, a sensação que a gente tem de estar sozinho, tá? E a gente bebe para pôr aquela pessoa para dentro de uma forma disfuncional, tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que eu posso satisfazer essas necessidades de uma forma mais funcional. Já falei aqui a diferença de vício e de compulsão, né? Eu tenho sempre um roteiro, tá, gente? Porque eu penso muito, minha mente é muito acelerada, se eu não tenho roteiro eu vou lá no fundo e nem falo sobre compulsão. Então volta e meio, olho para baixo aqui, dou uma lidinha para ver qual que é o próximo assunto que eu preciso abordar, tá? Falando em compulsão, por que compulsão em horários específicos? Tem gente que no café da manhã come normal, no almoço come normal e de noite não consegue parar de comer. Então provavelmente, por exemplo, você brigou com o seu pai à noite. Então toda noite você ancora. Provavelmente, mas não é só final de semana. De repente, final de semana, vamos supondo que é uma falta do pai e da mãe. Que você brigou no final de semana com o seu pai e com a sua mãe. E aí no final de semana você come mais ou bebe mais, tá? Brigas, você pensando no glucagon, o sócio seu te roubou e você ficou sabendo numa noite, né? Que o sócio seu levou tudo embora, né? Ele roubou tudo que era seu e foi embora do país e sumiu com o seu dinheiro, ou seja, você teve um conflito onde você está com medo de ficar sozinho, está com raiva dele, está com nojo, você quer uma repulsa dele, você precisa de energia para resolver. Mais energia, mais açúcar no sangue, então você come mais. Só que, porque você recebeu a ligação à noite, então toda noite você tem mais vontade de comer. Então, às vezes, na sessão, a gente até consegue descobrir a âncora. Se você lembrar do seu passado, onde você teve alguns conflitos parecidos com esses, você vai entender o porquê que tem momentos do dia que a compulsão é maior e tem momentos do dia que você nem lembra da compulsão, que depende do lugar que você está, você é mais compulsivo. Por exemplo, em casa tem mais compulsão do que na casa do tio. Por quê? Porque às vezes na casa do tio nunca aconteceu nada, e em casa acontece alguma coisa. Inclusive, se você tem um problema com a sua mãe, toda vez que você vê sua mãe, pode ser que tenha vontade de comer. É um exemplo, não é uma regra, tá, gente? Então, gente, por que as pessoas não controlam a compulsão, apesar de comer os alimentos certos, apesar de muitas vezes fazer atividade física, até tomar medicamento aí para ansiedade, para depressão? Porque basicamente é algo mais profundo, é algo sistêmico.
Pode ser que a exclusão esteja 7 gerações atrás. Pode ser que o corte no fluxo do amor esteja aí há 2 gerações atrás. E aí você olha para o seu pai e você julga ele, né? Ao invés de aprender. Mas, João, se o meu pai tem um corte de fluxo de amor com o pai dele, como que eu faço para religar? Não tem a ver com o seu pai religar. Tem a ver com você religar no seu coração. Com você olhar para o seu pai e para o seu avô e falar, seja lá o que aconteceu com vocês, pai, eu tomo amor do jeito que você me dá, e avô, eu tomo amor do jeito que você me dá. E aí, se o pai continua doente porque ele não olha para o avô, bom, azar dele, né? Também a gente não pode salvar todo mundo. Mas você nunca tem a ver com o que aconteceu, e sim com como isso está organizado na sua mente. Aí a importância de você reprogramar sua mente, aí a importância de você buscar recursos para você estar de bem consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, e especialmente na família. Né? Pensando no meu caso aqui, porque se está de bem com as pessoas ao redor consigo mesmo, você consegue facilmente com uma psicóloga, até com um psiquiatra, né? O medicamento é bom enquanto você não resolve o conflito, mas o ideal mesmo é você resolver o conflito. Mas pensando em questões sistêmicas e conflitos biológicos, um profissional como eu é o mais indicado aí para te ajudar, tá? E para controlar a compulsão alimentar, visto, né, então que vocês já compreenderam por que as pessoas têm compulsão alimentar, por que não conseguiu controlar, o que a gente pode fazer? Você pode reassistir essa live e ver se você se identifica com alguns dos conflitos que eu te falei, né? E você vai abrir a geladeira, você fala, opa, esse conflito já acabou. Não é através da comida que eu vou tomar no meu pai. Eu não preciso comer pelo meu irmão abortado. Eu dou lugar para o meu irmão que foi aborto, por exemplo, né? David, seja bem-vindo. David fez valor vital. Seja bem-vindo, David. Feliz de te ver aqui. Lucélia também. A Marlene acabou de entrar. Seja bem-vinda. A Su Medeiros. O Carlos Melo. Estamos conversando com ele aqui também. Que é o pai da Sabrina? Não, né? Gente, é o Pedro, pai da Sabrina. Carlos Melo, tio da Sabrina. Gente, isso é meio ruim para nome, tá? Mas já sei que o senhor fez treinamento vital. Vamos lá. Como que eu faço? Quando você identifica o conflito, você, da próxima vez que você vai atacar a geladeira, pense no que você está sentindo. Será que eu não estou sentindo uma insegurança? Será que eu não estou comendo por 2? Aí você fala, não preciso comer por 2. Eu vou dar lugar para o meu irmão de outra forma. Eu vou me resolver com meu pai. Eu não preciso comer para me resolver com meu pai. E se você não consegue se resolver, aí você busca minha ajuda. Aí você faz o Vital, por exemplo, né? Aqui você pode falar, eu não preciso comer pelos meus antepassados, eu não preciso comer para ter mais energia para resolver meu conflito de nojo, eu não estou mais na selva, não preciso mais dessa adaptação, né? Não é comendo mais que eu vou tomar o meu pai e a minha mãe, não é comendo mais que eu vou resolver a escassez do meu namorado, né? A briga com o meu namorado, né? Eu não sou os abortos, eu não preciso comer por eles, eu não passei fome, eu não preciso comer por quem passou fome, é só dar o comando para o seu corpo, porque quando você tem consciência, você tem chance de mudar. E é isso que, por exemplo, o treinamento vital faz com que você tenha consciência, né? Porque o universo ele é composto por algumas leis, que elas são aplicadas a nós se a gente sabe ou se a gente não sabe, né? Então, independente de eu não saber, elas se aplicam a mim também. Então, quando eu sei as leis, como que elas funcionam, eu consigo controlar aonde eu vou com a minha mente. E aí eu consigo fazer o caminho de volta, né? Busque alternativas para atender as necessidades de forma funcional. Muitas vezes a necessidade de comer bastante tem a ver com as necessidades humanas. Quais são as principais necessidades humanas? Certeza, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Então, a compulsão alimentar ela tem mais a ver com as primeiras duas. O que é certeza? É certeza que vai ter comida na casa, é certeza que eu vou ter meu pai e minha mãe me esperando em casa, é certeza que eu vou ter uma família me esperando, é certeza do meu emprego. Se eu não tenho essas certezas, óbvio que eu vou acelerar meu metabolismo e vou precisar de mais energia para dar conta dos meus medos, né? Então, como que eu satisfaço certeza de uma forma funcional? Primeiro, tomando o amor dos meus pais, porque eu tenho força para minha vida fluir. Segundo, afirmando para mim, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho segurança, eu tenho o mínimo necessário. Variedade, às vezes a pessoa tem um relacionamento morno, a pessoa nunca sai de casa, a pessoa não faz nada de novo, a pessoa só trabalha e dorme, né? Então comer é uma forma de satisfazer variedade. Então se ela simplesmente começar a sair para caminhar, se ela sair para passear com o marido na casa de uma vizinha, se ela fizer uma viagem, se ela for passar um dia num sítio, ela está satisfazendo a necessidade de variedade de uma outra forma, tá? Significância.
Aí, novamente, né? Se eu acho que eu não tenho significado pro meu pai e minha mãe, lembrando, gente, o pai e mãe sempre amam a gente, senão eles mandavam a gente embora. E mesmo quando eles mandam a gente embora, muitas vezes é terapêutico, tá? A gente tá precisando. Mas, no fundo, quem tem dificuldade com os pais sabe que os pais amam, né? Então, mas se eu não vejo significância com meu pai, com a minha mãe, se eu não me sinto bom o suficiente é porque eu não tomei amor de meus pais, então eu não me sinto significativo. Se eu não me sinto significante para as pessoas, eu acabo comendo mais, né? Para satisfazer minha significância. Então, já que ninguém me dá valor, já que ninguém valoriza o meu trabalho, eu valorizo. Já que eu trabalhei bastante, eu vou comer para compensar. Aí quando você tem essa percepção, você fala, mas eu posso compensar o meu trabalho de outra forma. Eu posso compensar as pessoas não verem o meu esforço de outra forma. E aí você escolhe uma outra forma, né? Conexão e amor. Lembra que eu falei que a gente tá no inconsciente coletivo. A vovó dava comida pra gente, o titio, que é coruja também, né? Dá comida pros sobrinhos quando os sobrinhos vêm aqui. Eu ia lá na casa da minha madrinha, ela sempre me recebia com um prato de comida. A minha avó, meu Deus, eu vou na casa da minha avó até hoje, é um banquete. É 3 bolos recheados, é café, é coca, é um monte de coisa. Então a gente relaciona comida a abraço, a carinho. Então se eu não me sinto abraçado, eu acabo comendo. Então eu posso buscar conexão e amor de outra forma. Pedindo um abraço pra minha mãe. Uma coisa simples, né? Buscando resolver os conflitos que fazem eu ter raiva de alguém que me impede de abraçar essa pessoa. Né? Então, eu preciso encontrar alternativas para satisfazer as necessidades de uma forma funcional. Né? Então, como eu posso fazer para satisfazer variedade de uma forma funcional? Para satisfazer certeza de uma forma funcional? Para satisfazer conexão e amor de uma forma funcional, onde eu não preciso da comida para satisfazer, né? Esteja no presente, gente. Lembre-se, a ansiedade é coisa de quem vive no futuro ou de quem está no passado. E quando eu tô com quem está ansioso porque está pensando no futuro e só fica ansioso pensando no futuro porque está com medo. E se eu estou com medo, é bem comum que eu tenha diminuição que eu tenha insuficiência de glucagon, e aí eu vou precisar de mais açúcar no sangue e eu vou acabar comendo bastante. Então eu preciso aprender a viver no presente. Né? Quando você vai abrir a geladeira, você fala, onde eu estou? Que dia é hoje? Que cor é a minha camiseta? Qual é o meu nome? Aí você fala, volte para o momento presente. Agora é 25 de hoje de 2021, quando estou gravando essa live, às 13h10. Eu sou João Paulo Marquezine, estou vestindo uma camiseta amarela e nesse momento eu não estou sentindo falta do meu pai, nesse momento eu não estou sentindo. No presente eu não tenho problema. Eu só tenho problema quando eu penso no futuro ou quando eu olho para o passado. E daí lembro lá que meu pai fez alguma coisa, lembro que teve um aborto, lembro que alguém me roubou, e daí eu posso ter essa sensação de que eu preciso de mais energia. Então, o que eu preciso? No presente, porque no presente vocês estão assistindo minha live, vocês estão com algum problema agora? Não, porque no presente a gente não tem problema. Mas se vocês pensarem um pouquinho para o lado assim, um pouquinho para trás, já vai vir problema. E aí já pode vir a compulsão. Então, no presente, com a mente no presente, vocês vão tentar se lembrar do passado e se perguntar, como eu resolvo isso para não ficar ansioso quando eu lembro? Como eu resolvo isso para não ter raiva? Porque raiva também faz com que eu gaste energia. Como eu resolvo isso de uma forma que eu não fique preocupado? E aí você vai lá e resolve, porque lembrar do passado eu sempre vou lembrar, mas se eu lembrar e ficar em paz, eu continuo em paz. E em paz o meu corpo funciona completamente bem e eu não preciso de mais alimento calórico. Por quê? Porque eu não preciso de mais energia. Né? Se eu estou em paz com o meu passado, no meu presente eu consigo construir o meu presente e deixar tudo pronto para o futuro. Então eu não vou ter medo do futuro. Na verdade, gente, vou dar uma dica assim para vocês que resume toda a live, que talvez é a dica de ouro de hoje. Quando eu estou de bem com os meus pais, as coisas fluem, tá? Aí eu tenho força para resolver o meu presente. Então no passado eu nem tenho coisas ruins, porque no meu presente já resolvi. Né? Mas se eu tenho problemas com meu pai, e agora vocês estão começando a compreender que o meu passado tem a ver com eu não ter, meu passado ruim, tem a ver com eu não ter força para resolver alguma coisa. E aí, por isso que eu estou me sentindo fraco, e aí eu preciso de mais glucagon, no caso, né? Se eu aprender a resolver esses conflitos, eu fico bem, entende? E aí, quando eu lembro, eu estou em paz novamente, ok? Comer alimentos ricos em fibras, né? Mas isso é mais para o nutricionista ajudar vocês. Beba água. Quando beber água, pense em paz, amor, harmonia, tranquilidade. Pense em coisas boas, tá? Pense em coisas boas,
Por quê? Porque tudo que você pensa gera um campo eletromagnético, e tudo que gera um campo eletromagnético, você acaba atraindo mais daquilo. Sem contar que a molécula de água é a molécula mais fácil da gente registrar uma frequência nela. E o nosso corpo tem 70% de água. Daí a importância, tá, da gente beber bastante água. Quando beber água, ao invés de comer, imaginando estar comendo o indivíduo que está excluído do seu sistema familiar, beba água fazendo isso. Estou bebendo o amor do meu pai, estou bebendo o amor da minha mãe, estou bebendo a ausência de quem me faltou, né? Bebe água pensando, eu incluo a pessoa que passou fome, eu respeito o destino das pessoas da minha família, tá? Melhor, não bebe água pensando nisso não, só bebe água pensando em coisas boas. Essa questão de fazer um movimento para incluir quem está excluído, você pode fazer mentalmente num outro momento, tá? Porque às vezes se chegar a te dar uma tristeza na hora que você pensa nisso, vai ficar registrado na frequência da sua água e o seu corpo é 70% de água. Então basicamente beba água pensando em coisas boas. Pratique exercícios físicos, né? Quando a gente faz exercício físico, nós produzimos substâncias que nos deixam em alerta, alegre, sentindo prazer, sentindo felicidade, né? E com isso, aquela carência que faz com que eu gaste energia e precise de mais açúcar, some. Então, praticar exercício é algo legal também, tá? E uma outra forma de você resolver a questão da compulsão alimentar é você resolver suas questões emocionais, né, gente? Quando eu estou de bem comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, com os meus pais, avós, bisavós, quando eu incluir todos que estão excluídos no meu coração, eu não preciso representar através da compulsão aquilo que falta. Eu não preciso comer por quem está excluído, eu não preciso excluir, eu não preciso trazer aquilo para mim ou para o sistema familiar através da minha dor, né? É claro que nem sempre você consegue identificar sozinho o que está acontecendo. Então, se você precisar, né, você pode estar conversando comigo no direct, né? Você pode talvez estar marcando uma sessão, mas eu falei para você ver que talvez você possa se identificar com isso e você mesmo tentar se reprogramar, né? Tudo isso que eu falei não é uma regra, não é uma verdade absoluta. Os exemplos que eu dei são exemplos que eu vejo no consultório e que quando a gente trabalha, né? Claro que eu tenho 11 anos de experiência, eu tenho 11 formações na área de inteligência emocional, né? Então eu tenho bastante noção de como encontrar o conflito e ajudar a pessoa a resolver. Então eu ajudo a pessoa a identificar o conflito e esses exemplos que eu dei é o que eu mais encontro, né? E se você identificou o conflito, talvez seja uma luz aí, né? É claro que talvez você precise de uma sessão individualizada, onde eu colho a sua história, direciono as explicações para o seu caso, onde a gente pode fazer uma constelação, onde a gente pode limpar algumas marcas através da micro, né? E a gente consegue direcionar mais. De qualquer maneira, gente, com isso novamente vocês percebem a importância de vocês estarem bem com a sua família, com as pessoas ao seu redor, né, com seus antepassados, com o seu passado, a importância de você compreender essa interconexão, essa rede de elementos que estão interconectados e quando um é excluído, isso influencia no sistema todo, não é mesmo? É importante você entender as leis sistêmicas e como elas atuam em você. Porque elas atuam de qualquer maneira, né? Você não conhecer essas leis não quer dizer que elas não vão incidir sobre você. É como, por exemplo, eu falo isso em quase todas as lives, mas aqui é um exemplo muito fácil, né? De vocês entenderem. Você vai dirigir seu carro em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade que talvez você não conheça, e você entra contramão, numa rua contramão, né? Você não sabia que estava contramão, você não viu a placa, mas aí você bateu de frente com outro carro. Mesmo que você não sabia que estava contramão, você vai ter que pagar a conta do outro carro. Ou seja, a lei, ela vai ser aplicada a você também. Então eu convido você a vir aprender mais essas leis, né? Assista minhas lives, me acompanhe no Instagram, no Store do Instagram também, faça perguntas, né? Sugestões. Aliás, gente, a caixinha de perguntas e respostas para o João Paulo pro programa João Paulo Responde está aberta lá no meu Instagram. Se você tiver alguma pergunta que você quer que eu responda sábado, já deixa a pergunta lá hoje que eu vou organizando, porque na verdade eu gravo amanhã, tá? Eu só posto sábado. Mas enfim, aí você começa a perceber a importância de entender essas leis, né? Que é o que eu faço lá no meu trabalho. Quando a gente conhece, especialmente com um profissional habilitado, né? Que tem os recursos necessários, que fez curso de constelação, que tem, né, um preparo, você consegue ter um bom resultado aí no olhar para o seu sistema familiar, ok? Gente, então novamente ressaltando o que eu sempre falo, é bacana você se conhecer, você compreender sua mente, né? Conhecer a si mesmo, a sua história, né? Entender os sinais do seu corpo, que tudo ficará bem. Afinal de contas,
Mente sã, corpo são. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Espero que eu tenha feito diferença com esse conteúdo, que eu tenha dado uma luz para vocês, né? Eu vou pedir para vocês compartilharem esse conteúdo. Daqui a pouquinho ele vai estar no Instagram e até o final de semana ele vai estar no meu YouTube também. Comentem lá no YouTube, compartilhem. Quem tiver conta no YouTube, por favor, vai lá e se inscreve, me ajuda a divulgar esse trabalho, que é um trabalho que está mudando bastante a vida das pessoas, né? Eu sou uma pessoa grande, porém na internet eu ainda estou caminhando, começando essa caminhada de me posicionar na internet. Então, graças a Deus, cada vez mais gente, né? Gente que eu nem imaginaria que estaria aqui assistindo hoje, está assistindo. Fico muito feliz e honrado com a presença de todos vocês que estão aqui hoje. E me ajudando aí a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você puder compartilhar, comentar os seus amigos aqui e o que você achou da live, sugestões para próximas lives também eu aceito, tá? Porque muita gente precisa saber disso e o meu objetivo é expandir a consciência de muitas e muitas e muitas pessoas. Obrigado Larissa, obrigado Ana Paula, tem alguém aqui que começa com PR Xerato, Sônia, Cris, o pessoal que fez o Love Vital, que estava lá para cima, que eu já conversei, obrigado a todos vocês. Eu faço com amor, tudo isso é feito com uma alma humana, por uma alma humana para outras almas humanas, tá? Então eu fico por aqui. Um forte abraço para vocês, até mais.